Do século XVI até hoje, nunca uma obra literária escrita em língua portuguesa foi tão celebrada por seu engenho e arte. As Aventuras de Os Lusíadas, de Luís de Camões, acabam de ganhar uma versão em board game, em que literatura, arte e história se unem aos desafios de uma aventura que diverte e ensina. E você, o que está esperando para se lançar nessa aventura e singrar os mares nunca dantes navegados? Agora imagine que isso não é só uma chamada para um jogo, mas sim para uma aula. Essa é a proposta dos Lusíadas, o board game, um jogo educativo tratando sobre a obra de Camões, idealizado por mim, Laércio Neto, por Aline Oliveira e Douglas Columbelli. No ano de 2020, desenvolvemos esse produto cultural, os Lusíadas Board Game. Trata-se de uma forma lúdica de trazer para a sala de aula uma literatura canônica e de tempos imemoriais, e fazer com que o estudante tenha vontade de aprender sobre essa obra e todo o contexto que a cerca. Ocorre que a BNCC traz que o ensino de língua portuguesa e literatura no ensino básico deve contemplar prioritariamente textos do cotidiano do educando e principalmente aqueles voltados para o mundo do trabalho. Não acreditamos que essa seja a maior prioridade da educação básica e, portanto, trazemos esse jogo para ensinar a literatura canônica e fazer com que o educando descubra as possibilidades estéticas e de contemplação da arte através do jogo. Meu nome é Aline, eu sou professora aqui do Instituto Federal do Paraná, no Brasil. Atuo na área de língua portuguesa e literatura nos cursos de letras e no ensino básico. Olá, eu sou o professor Laércio, também sou professor do Instituto Federal aqui do Paraná, sou professor do curso de licenciatura em Biologia. Bom, a ideia de fazer esse jogo surgiu de uma conversa que nós tivemos, na qual eu expus para o professor Laércio a minha dificuldade em convencer os alunos a lerem os Lusíadas. Mais que isso, convencer os alunos a terem interesse pela obra. É importante deixar claro que a ideia nunca foi substituir a leitura. Nós, então, optamos por usar uma abordagem de jogos para incentivar a vontade de um contato com a obra. Por meio de uma atividade lúdica, nós gostaríamos de que os alunos se divertissem com a experiência de jogar. No primeiro momento, eu acabei fazendo alguns recortes de personagens emblemáticos, como o Velho do Restelo, por exemplo, a influência dos deuses, a própria figura do Camões e, claro, a narrativa crucial, que é a viagem do Vasco da Gama. Tudo isso está contemplado no jogo de forma recortada e com licença poética. É importante salientar que todos os elementos do jogo foram pensados em dois níveis: o elemento lúdico e o elemento pedagógico. Então a gente se esforçou muito para fazer com que essas duas coisas estivessem bastante alinhadas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o jogo em si, a narrativa. Para construí-la, nós usamos partes da obra dos Lusíadas e adaptamos para termos de jogo. Isso vai ficar bastante explícito nas cartas, são as cartas de lenda que constroem essa narrativa. A primeira delas, chamada O Sonho do Rei, foi adaptada então de partes dos Lusíadas, onde o rei tem um sonho que é o dos descobrimentos. Para ficar ainda mais imersivo, nós optamos por trazer trechos dos Lusíadas na íntegra, ou seja, para construir essa aventura, para desenvolvê-la, o jogador necessita ler trechinhos da obra. Uma vez que os heróis e vilões estão dispostos no tabuleiro, a lenda 1 começa a ser contada. Para isso, um narrador, representado pelo Camões, vai avançando aqui na barra de lenda e até que ele chegue à letra N, todos os desafios precisam ter sido cumpridos. Os vilões, eles vão andando e seu objetivo, de uma maneira geral, é entrar no castelo. E sempre que eles invadem o castelo, dependendo do número de jogadores, existe uma quantidade de vilões que podem entrar no castelo.
Nisso, os jogadores eles têm que avançar também usando suas habilidades para impedir que isso aconteça. Junto com isso, os heróis também têm que resolver os problemas propostos pelas cartas de lenda. Lembrando que é um jogo colaborativo. Todos ganham juntos ou perdem juntos. Como o jogo foi extraído de aventuras da própria obra Os Lusíadas, e como na história nuclear fala-se sobre a viagem de Vasco da Gama até as Índias, junto com os seus parceiros, as suas naus, a gente também achou importante que o jogo fosse colaborativo. Ou seja, todos os heróis vão jogar em conjunto. Quando um ganha, todos ganham. Se um perde, todos perdem. Bom, vocês devem estar se perguntando, e o professor nisso tudo? Bom, o professor vem depois. Primeiro, é importante trazer o jogo e deixar os alunos experienciarem o aspecto lúdico que ele tem. E só depois trabalhar, debater, fazer revisões, enfim, o que o professor achar mais conveniente. Importa salientar que o jogo não precisa de conhecimentos prévios sobre os Lusíadas para ser jogado. A ideia aqui é que o aluno aprenda jogando.